Muito bom. Podemos ir para o próximo bloco aqui, que é gestão e liderança de equipes? Vamos então agora para o grupo de fontes de risco de gestão e liderança. Aqui, pessoal, a gente já tem questões um pouco mais profundas, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Quando a gente fala de ambiente saudável, de fontes de risco, presta atenção que a convivência da liderança com os liderados é numa proporção muito maior do que a convivência do RH com as pessoas dentro da organização. Por isso, esse grupo, esse agrupamento aqui de fator de risco que tem relação com gestão e liderança de pessoas, requer muito da nossa atenção, né? E isso está muito nas mãos do líder, as ações que a gente vai trabalhar aqui com vocês, tá? Então, a questão dos assédios, dos tipos de assédios, do que configura, isso é uma fonte de risco, né? E tem a ver muito com a relação entre líder e liderado. Falta de apoio, de clareza, de feedback, falta de reconhecimento, falta de comunicação clara, transparência nessa gestão, né, do líder e o liderado, desalinhamento de expectativa, que a gente elimina muito quando a gente faz a divisão do trabalho bem fundamentada, como eu discuti aqui com vocês, com a participação da liderança. E aí, com esse acordo líder-liderado que eu comentei com vocês, uma vez tudo isso estruturado, o líder sentar com cada colaborador e discutir esses requisitos do cargo, explicar da onde vem isso, explicar os processos da área, explicar os indicadores, qual a parte da contribuição de cada um, tudo isso evita esse desalinhamento de expectativa que evita conflitos entre líder e liderado. Por quê? Quando tudo isso está bem definido, está claro para o líder e está claro para o colaborador, esses elementos eles vão ser objeto de avaliação, vão ser objetos de feedback, vão ser fontes de critérios para tomada de decisão de promoção, de aumento salarial, tá? Então, olha como essa estrutura da arquitetura de cargos, ela vai interferir também nos quesitos de gestão e liderança, tá? Então, essas fontes aqui foram fontes que eu mapeei aí dentro dessa pesquisa que eu fiz durante essa semana. Bom, como que a gente pode trabalhar e minimizar esses riscos, né? Esses fatores de riscos? Aqui trabalhando com a liderança. Primeiro, né? Treinando as lideranças. E isso começa lá na organização dos processos, né? Na estruturação dos cargos, onde os líderes vão trabalhar na organização dos processos da área, na distribuição dessas atividades. Isso já funciona como um treinamento da liderança, como uma preparação da liderança em relação àquilo que ele está definindo ali, o que ele está definindo em termos do que é esperado, né, da divisão do trabalho, quais são as funções de cada liderado, o desempenho esperado de cada liderado, os conhecimentos e habilidades que são requeridos. Ele está definindo isso já é um treinamento para ele. A coisa já começa a organizar na cabeça dele, e a partir dessa organização, ele vai conseguir passar do estágio desse gestor alienado de gestão de pessoas como para um gestor que faz gestão de pessoas. Porque o objeto da gestão de pessoas são esses três elementos, né, pessoal? O líder tem que monitorar as atividades e responsabilidades da execução da atividade do time, o líder tem que monitorar os desempenhos, orientar os desempenhos, trabalhar, dar suporte para os colaboradores alcançarem os resultados esperados e também monitorar se existe alguma deficiência de conhecimento, de habilidade, que o RH tem que trabalhar para ajudá-lo a desenvolver os colaboradores para que eles tenham um bom desempenho. Então, esses são os elementos. Quando a gente monta essa arquitetura, a gente já tem a base para eliminar uma porção de risco de desalinhamento, de conflito, de falta de entendimento, de falta de clareza de critérios. E isso aqui vai para avaliação de desempenho. Então, quando a gente tem clareza do que é requerido de cada cargo, toda a parte de avaliação e feedbacks aqui dentro da plataforma Chorus são conectadas. Então, o líder pisa num chão mais firme, sabe? Quando ele vai dar um feedback aqui dentro da plataforma, ele tem todos os conhecimentos e habilidades, soft skills, hard skills requeridas do cargo daquele colaborador. Tem todos os desempenhos esperados do cargo daquele colaborador. E quando ele conecta o feedback
a esses elementos, ele começa a tirar o caráter pessoal do feedback. E do jeito que a plataforma está estruturada, para orientar, para ajudar o líder a formatar esse feedback, ele tira esse caráter pessoal, força o líder a se basear em fatos, né? E quando tira esse caráter pessoal, quando eu sento com o colaborador e vou dizer para ele, olha, fulano, você está atrasando o trabalho já X vezes que você não entrega o relatório no prazo, isso está atrasando o cronograma da equipe, está prejudicando o trabalho da equipe. O que está acontecendo? Né? Eu estou focando no fato, eu não estou focando na pessoa. Né? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Qual é a causa? Vamos identificar a causa. O que precisa ser feito para melhorar? Então, essa forma de dar um feedback aqui dentro da plataforma orienta o líder, né? Então, vou repassar aqui com vocês como que um feedback é dado aqui, né? O feedback de elogio, pessoal, é um feedback muito fácil de dar, né? O elogiar é muito gostoso, reconhecer é muito gostoso. Mas como é que eu dou o feedback de melhoria, né? É aqui que a gente começa a trabalhar nos processos de gestão de pessoas para minimizar riscos de conflitos, de estresse, de risco de fator psicossocial num feedback mal dado, num feedback que gera conflito, que gera estresse, enfim, né? Então, aqui a gente já treina o líder a focar no fato, a descrever o fato que fez com que ele percebesse a necessidade do feedback, a encontrar a causa, né? Se existe uma situação que me define, que me mostra que alguma coisa não está indo bem, qual é a causa dela? E isso aqui nos treinamentos da liderança, a gente até orienta o líder a discutir com o colaborador. O que está acontecendo? Por que está atrasando? Né? Não está dando para planejar? Não está administrando bem o tempo? E a ação que o colaborador tem que empreender para tratar a causa e melhorar o fato. Então, com essa estruturação, a gente já orienta o líder a formatar um feedback que não vai impactar em barreiras com o colaborador. Percebem? Então, dessa forma que você estrutura, que você treina o líder, você pode minimizar todos esses riscos, né? Outra coisa importante aqui, quando a gente fala de avaliação e feedbacks contínuos, é a gente criar uma rotina de feedbacks, né? Que o líder não deixe o colaborador lá sem conversar, sem ter um retorno de como ele está indo no trabalho, por longos períodos. Por quê? Porque o líder está ali, é papel dele acompanhar, orientar, está o tempo todo conversando com os colaboradores, né? E os feedbacks fazem parte disso. Agora, para a gente criar essa cultura, a gente sabe que a gente leva um tempo para amadurecer os líderes nesse processo de feedback. E que até a gente amadurecer, até eles amadurecerem nesse processo, vai ter erro, né? Vai ter uma pisada de bola aqui e lá. Mas quando você define uma rotina e você trabalha com o registro desses feedbacks, você, como RH, pode monitorar e você pode orientar o líder nesse processo. Então, aqui, quando a gente fala de feedback, vocês vão ter aqui relatórios de acompanhamento, tá? Aqui, como são esses relatórios de acompanhamento? Acho que vocês que já têm implementado aí uma gestão mais efetiva, você vai ter aqui todos os feedbacks dados por todos os líderes na empresa, né? Você, como RH, você tem acesso a esses feedbacks. Então, além do treinamento, de orientá-los a se basear em fatos, a trabalhar junto com o colaborador para identificar causa, para orientar a ação, orientar o colaborador como é que ele pode desenvolver, o que que ele precisa fazer para isso. Esse relatório aqui vai permitir que você mapeie, que você monitore na posição do RH como é que esses feedbacks estão acontecendo, tá? Aqui a gente tem filtros de feedbacks. Quando a gente fala de feedback de elogio ou feedback de acompanhamento, o risco desses feedbacks gerarem estresse é muito menor do que um feedback de orientação de melhoria, de um feedback de crítica. Então, vocês podem filtrar aqui, né? E monitorar só os feedbacks de orientação de melhoria, né? Para vocês focarem em como esses feedbacks estão sendo dados. Aqui nessa página, vocês podem acessar o feedback.
acessar e ver, o fato, como é que o líder definiu, a causa, como é que ele definiu, o que que ele orientou o colaborador. Então, vocês podem fazer isso por amostragem, para vocês terem noção de como da saúde desses feedbacks, tá? Nós temos um cliente aqui, não sei nem se está no treinamento de hoje, mas foi muito bacana. O RH, nesse período de formação da liderança, né? O que que essa empresa fez? Nós temos aqui uma possibilidade de, na hora de criar, errei aqui, peraí, apertei o botão errado. Na hora de dar um feedback, o gestor ele pode salvar o feedback temporariamente, tá? Então tem uma opção aqui, ó, de salvar temporário. Então, o que que esse RH fez? Olha, até que vocês tenham segurança, até que eu analise os feedbacks de vocês, vocês deem o feedback e me avisem que eu trabalho junto com vocês. Então, durante um tempo, essa pessoa que é muito querida, responsável pela RH, ajudou os líderes, né? Então eles salvavam o feedback, falavam, dá uma olhada no meu feedback. Então ela dava uma olhadinha ali, não, legal, pode mandar, ele mandava. Então é um trabalho mais minucioso, dá um pouco mais de trabalho para o RH, dá um pouco mais de trabalho para o RH, mas é possível fazer isso aqui na plataforma, né? E olha aqui, ó, você pode relacionar esse feedback com uma soft skill que é requerida, o sistema já traz aqui a soft skill que é requerida do cargo da pessoa para quem você está dando feedback, as hard skills que são requeridas e do cargo também, né? Os desempenhos também. Então, o líder conectando o feedback a um item de avaliação, é possível trabalhar o feedback de uma forma mais estruturada, um feedback mais bacana, um feedback que não vai gerar nenhuma fonte de risco de fator psicossocial, tá, pessoal? Então, usem isso, usem os relatórios, né? Aqui esse relatório de feedback, você pode filtrar, né? Se você percebe, por exemplo, que um líder tem dificuldade de dar um feedback, você pode vir aqui e filtrar os feedbacks de um determinado gestor e analisar todos os feedbacks desse gestor aqui para ver como é que ele está dando esse feedback para você ter a possibilidade de orientar esse líder, né? Você tem possibilidades de filtrar feedbacks por skill. Então, se você está vendo que está reincidindo um problema ou de um conhecimento, de uma habilidade dentro de uma determinada área, você pode filtrar os feedbacks dados para aquele elemento especificamente. Então, usem bastante todas as formas de informações, as fontes de informações de dados aqui no sistema, para vocês monitorarem os feedbacks. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês também, que a gente está trabalhando aqui já para incorporar uma inteligência artificial para ajudar os líderes a formatar os feedbacks aqui de uma maneira bem estruturada. Mas melhor ainda, né? Porque hoje o sistema já orienta os gestores a estruturar esses feedbacks, mas a gente vai pôr um tempero a mais em tudo isso aí com inteligência artificial, tá bom? A outra coisa que você tem aqui também, dentro desse relatório de gestores e equipes, vocês conseguem acompanhar se esses feedbacks estão acontecendo. Por quê? Nessa fonte aqui, uma das coisas que a gente precisa cuidar para aproximar a liderança dos liderados é o líder ter conversas periódicas com os colaboradores. Isso é feito através do feedback, né? Se você tem uma rotina de feedback, se o líder entra nessa cultura de feedback contínuo, ele está o tempo todo conversando com o colaborador. E isso minimiza risco, minimiza, né, os fatores de risco. Essa aproximação melhora o relacionamento do líder com o liderado, principalmente nos feedbacks de acompanhamento. O que que a gente orienta aqui o RH a fazer? Feedbacks pontuais, eles precisam ser dados sempre que o líder percebe uma deficiência de desempenho ou de um conhecimento e habilidade que precisa ser desenvolvido, ou um destaque do colaborador que mereça reconhecimento, isso é pontual. O líder não precisa, não dá para fazer assim, toda semana eu vou dar um feedback de melhoria, um feedback de reconhecimento. Às vezes não tem o fato, né? Se a gente está querendo trabalhar com fato para minimizar os riscos, às vezes não tem o fato. Então a gente trata esses feedbacks como feedbacks pontuais. Percebeu? Deu. Percebeu uma deficiência?
investiga o fato, discute as causas, orienta a ação, pronto, registra o feedback. Teve um destaque, vai lá, reconhece, elogia, dá o feedback. Agora, o feedback de acompanhamento é um tremendo de um instrumento para você aproximar líderes e liderados, desenvolver melhor esse relacionamento, porque nesse feedback de acompanhamento, o líder troca ideias, ouve o colaborador com relação ao trabalho que ele realiza, com relação a possíveis dificuldades que ele tem, a sugestões de melhoria nos processos de trabalho. É uma conversa muito saudável, muita gente chama de one-on-one, né? Esse feedback de acompanhamento, essa conversa periódica, você pode estabelecer periodicidade, né? Que ele tem que dar o feedback de acompanhamento. E isso é muito legal e minimiza muito, porque estreita a relação entre líder e liderado. Nesse feedback, recomenda-se que se aborde até aspectos pessoais da vida pessoal do colaborador, né? Porque quando o líder conhece aspectos da vida pessoal, isso aproxima mais as pessoas. E aqui eu vou tratar com vocês aqui fontes de mapeamento de risco que eu vou falar daqui a pouco, mas esse feedback de acompanhamento é uma fonte, porque ali nessa conversa informal, onde o colaborador pode falar de qualquer assunto, o líder pode trazer aspectos que configurem riscos, inclusive se a fonte for pessoal, porque a gente sabe, né, minha gente, que a vida hoje ela é cheia de fatores de riscos, né? Principalmente depois do advento da internet, das redes sociais, da pandemia, o quanto isso se agravou, né? Então, os feedbacks de acompanhamento são essas conversas onde o líder pode tratar, deve tratar de qualquer assunto com o colaborador, tá? As avaliações fundamentadas em fatos e dados, né? Então, quando a gente tem todos esses registros de feedbacks aqui na plataforma, e seja onde quer que vocês estruturem esse processo, é importante que a gente tenha esses registros, esse histórico, né, dos feedbacks contínuos, para na hora de fechar a avaliação, de rodar o ciclo de avaliação, a gente tenha histórico para fazer uma avaliação fundamentada, baseada em fatos e dados, que não seja uma surpresa para o colaborador. Quando eu tenho essa conversa periódica, feedbacks contínuos do líder, dificilmente a gente vai ter aquela avaliação estressante, que a pessoa tem uma surpresa, que ela é pega de surpresa, ergue barreira, sai magoada do processo de avaliação. Né? A gente evita isso, porque primeiro a gente estruturou e alinhou a expectativa. Depois a gente dá feedbacks baseado em fatos e dados, conectando esses feedbacks com aquilo que a gente combinou com o colaborador que era esperado dele. E depois isso vai fundamentar as avaliações para evitar que esses instrumentos eles criem barreiras, criem conflitos e gerem alguma fonte de risco aí de doença mental para os colaboradores. Faz sentido, pessoal? Manda um sinalzinho aqui para mim que eu gosto muito de conversar, tá, pessoal? Eu quero ver se vocês estão participando, estão acompanhando e se estão concordando também, tá? Porque eu quero, vocês têm uma vivência muito grande, uma experiência muito grande aí na empresa de vocês e pode trazer contribuições aqui para a gente também, tá? E aqui, como eu já falei para vocês, né, no campo anterior, quando a gente fala que o que é requerido de cada um tem que estar muito claro e que isso tem que ser um objeto de acordo de expectativas entre líder e liderado, que bacana que está fazendo sentido para vocês. Então, quando a gente tem tudo isso bem definido, quando a gente tem o líder fazendo esse acordo de expectativa, discutindo com o liderado o que é esperado de cada um, qual é o escopo de cada um, esse acordo ele é complementar, né? É quando esse acordo é feito antes, no momento do feedback, no momento da avaliação, isso é minimizado. Então, trabalhando direitinho, olha quantas coisas, quantas ações a gente pode empreender com uma gestão de pessoas bem estruturada para a gente eliminar esses fatores de riscos, né? E ter o líder ali muito como parceiro da gente, confiando no RH, respeitando o RH, olhando para o RH como uma autoridade em gestão de pessoas dentro da empresa, para que a gente ouça o líder também. O líder também é uma pessoa suscetível a riscos, né? O líder também sofre pressões, o líder também sofre estresse. O líder também tem uma carga grande de responsabilidades nas costas. Ele também precisa ser ouvido. E se ele tem que ouvir os seus liderados, né? Quem ouve os líderes? Normalmente
Se tiver alguma liderança acima, né? Se eu sou um supervisor, tem um gerente acima de mim, esse líder tem que me ouvir. Mas o RH é uma fonte para a liderança também, né? Para a liderança confiar, para a liderança desabafar, para a liderança colocar também suas fontes de fatores de riscos. Concordam, pessoal? Liderança também é gente, né? Vamos lá, então. Muito bem. Então, a gente já cobriu aqui esses três agrupamentos de riscos aqui. E depois, se tiver algum risco que vocês identificaram aí e que eu não coloquei aqui, tragam para a gente, porque tudo isso é muito novo, a gente está tentando cobrir todos os aspectos aqui, né? Com certeza, no decorrer do caminho, no decorrer da nossa vivência, a gente vai identificar possíveis, outras fontes possíveis de risco e a gente vai mapeando, vai incorporando aqui, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui, esses são os tratamentos para as fontes de riscos do campo de gestão e liderança. Outro campo também é a questão dos relacionamentos interpessoais, né? Pegando o gancho dessa pessoa tóxica aqui que eu falei para vocês, né? Era uma advogada, gente. Ela ficava levando tudo de cá para lá, de lá para cá, causava conflito em tudo quanto é lugar. A gente sabe que tem relações assim, que não é só uma relação da empresa com as pessoas, ou do líder com as pessoas, ou do RH com as pessoas. Diz respeito à relação entre colaboradores também, né? Essa fonte aqui, eu considero que a gente trabalha muito nas questões culturais, né? Quando a gente define aqui esse alinhamento cultural desde o processo seletivo, para não trazer pessoas nocivas, pessoas tóxicas, pessoas que estejam desalinhadas com os valores organizacionais, né? Onde a gente tem esse manual de cultura, que esse manual, esses aspectos, essas diretrizes culturais sejam objeto de treinamento desde o onboarding e nunca mais pare. O RH tem que estar sempre criando ações para reforçar a cultura. E no módulo de cultura que a gente está preparando para vocês. Eu não sei se eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, mas a gente está aqui já em fase final da primeira versão do módulo de cultura organizacional, tá? Onde, através desse módulo, vocês vão poder empreender ações onde os aspectos culturais são trabalhados no dia a dia, são valorizados no dia a dia, para ajudar vocês a fazerem essa manutenção da cultura. Porque, como eu falei para vocês, cultura é um negócio que tem que ser alimentado, que tem que ser cuidado, tem que ser gerenciado para que não caia, para que ela não se disperse, para que ela não se perca, né? Então, além do manual, a gente tem que trazer todos esses aspectos para a vivência no dia a dia corporativo. E como eu falei para vocês, o líder é um tremendo disseminador. O líder é a pessoa que mais convive com a equipe. E o líder, se ele não atuar como exemplo, se ele não vivenciar os princípios e valores da organização, as pessoas que respondem para ele não vão vivenciar. E, gente, eu tenho aqui um conceito que eu chamo de guetos corporativos, e que aí depois eu vou ver, tem lá dentro da academia, e todos vocês que estão aqui têm acesso à academia, eu preciso ver em que aula que está isso. Mas o líder, ele é tão influente na cultura organizacional que se a gente não trabalhar o líder tanto na contratação de pessoas para ocuparem uma posição de liderança, quanto na formação de pessoas para assumirem a função de liderança dentro da empresa, né? Numa trilha de carreira, nós precisamos trabalhar o líder dentro dos traços, dos comportamentos, dos princípios e valores organizacionais. Porque se o líder não tiver imbuído disso, se ele tiver comportamentos desalinhados com a cultura, ele cria uma subcultura na área dele. Ele cria um grupo, um agrupamento de pessoas que são desalinhados, porque ele é o exemplo, ele é o principal disseminador da cultura organizacional. Então, precisa trabalhar muito bem isso com as lideranças. E o que eu chamo de guetos corporativos são esses núcleos, essas subculturas formadas por líderes desalinhados com a cultura organizacional. E isso é fonte de estresse, porque interfere diretamente no relacionamento pessoal. Eu me lembro de uma empresa, uma grande empresa, tinha mais de 1.500 colaboradores, onde eu trabalhei, onde a gente estruturou todos os processos de gestão de pessoas lá. Tinha um gerente da qualidade que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Ele tinha muitos problemas em relação a comportamento com a equipe. Então, a equipe dele, para vocês terem uma ideia, ditava regras para que a equipe dele não se relacionasse com a equipe de outra área. Existia rixa, né, entre uma área e outra. Vocês já vivenciaram isso, gente?
É muito ruim. E eu sei que isso acontece muito nas empresas, né? As áreas, elas se relacionarem como se fossem adversários, como se não estivessem numa empresa, né? Onde a empresa toda está direcionada para o mesmo objetivo. Então, cuidado. Os líderes, eles são os principais disseminadores da cultura organizacional. E eles, a partir do desalinhamento do líder em relação à cultura da empresa, isso pode ser uma fonte de conflitos de relacionamento pessoal, que o próprio líder fomenta com a equipe, né? Em relação a como se relacionar com outra área, por exemplo, dentro desse caso que eu trouxe para vocês. Então, cuidado no preparo da liderança, cuidado em quem vocês promovem para a posição de liderança. E aqui, nesse sentido, a gente tem dentro da plataforma, né? Se vocês forem ver aqui, as posições de liderança já vêm com atividades que a liderança precisa ter. E uma delas é gerenciar o clima da equipe e gerenciar o relacionamento da equipe com as outras equipes, com as outras áreas da organização. Então, a gente precisa deixar claro para o líder, não só aqui na descrição de cargos, na definição das funções e responsabilidades de liderança, como também na questão de soft skills, né? Aqui dentro, a gente também tem a orientação para essas competências de liderança, para que essas competências, para que o líder saiba que ele tem que ter essa habilidade. E a gente também avalia o gestor, cada gestor, em relação aos princípios e valores da organização. Enquanto a gente não tem um módulo de cultura, coloca os princípios e valores, eu cheguei a colocar os próprios valores dentro da avaliação de desempenho, para que as pessoas fossem avaliadas em relação à prática desses valores, tá, pessoal? Chegando o módulo de cultura, vocês não vão precisar mais fazer isso, mas enquanto ainda não tem, coloquem esses itens para serem avaliados, porque a gente precisa garantir que os gestores estejam alinhados com os princípios e valores, né? Para que eles vivenciem isso e sirvam como exemplo e fomentem a prática dos valores na equipe, tá? Muito bem, vamos chegando para o finalzinho da nossa aula. Vou abrir aqui para a gente conversar. Espero que a gente bata um papo bacana agora. Eu coloquei aqui algumas fontes de mapeamento desses riscos, né? Porque por mais que a gente implemente essas ações, a gente tem que estar sempre monitorando para ver se elas estão acontecendo, como é que está o ambiente, como é que está o clima, né? E uma das principais fontes é a pesquisa de clima, onde a gente ouve os colaboradores. Inclusive, a partir de todo esse mapeamento aqui que eu mostrei para vocês, de fontes, né, de fatores de risco, de fatores psicossociais, eu vou trabalhar, prometo para vocês aqui que estão na plataforma, montar um conjunto de questões para que a gente inclua na pesquisa de clima, para a gente poder mapear esses fatores de riscos, tá? Me cobrem aí, porque eu vou achar um tempo para sentar e montar um campo lá de investigação na pesquisa para ver, para a gente. Já tem, tá? Nos formulários que a gente orienta nos nossos formulários padrão, já tem lá aspectos sobre a liderança que a gente pergunta, né? Ah, o meu líder reconhece bom desempenho, o meu líder dá feedback. Então, algumas questões já estão incorporadas nos questionários de pesquisa de clima que a gente orienta vocês, tá? Mas tem outros aqui, eu vou dar uma revisada ali para a gente incluir outras questões que sejam fontes de mapeamento para a gente identificar, né? Se está acontecendo alguma coisa em algum lugar, para a gente já ir atuar em cima disso, tá? E em relação à pesquisa de clima, aqui vocês também vão poder trabalhar nos resultados da pesquisa como fonte de informações para vocês, tá? Então, aqui dentro da plataforma, a gente tem aqui os campos de investigação. Então, olha só, o que a gente pesquisa aqui em ambiente e condições de trabalho? Ó, a gente pergunta já se a empresa é um lugar emocionalmente agradável para trabalhar, se a pessoa consegue administrar adequadamente o tempo no trabalho para não prejudicar a vida pessoal. Enfim, aqui no ambiente de condições de trabalho é um campo que a gente pode investigar bastante coisas, né? Qualidade da comunicação, então se as pessoas têm clareza, olha só, conheço a missão, a visão, os valores da empresa, a empresa mantém os colaboradores informados sobre as questões que os afetam. Aqui a gente tem a página individual, onde os colaboradores recebem feedbacks, estão o tempo todo trocando informações com a liderança, e a gente tem aqui a pesquisa de clima para
investigar essas fontes, né, de fatores de risco. Olha quanta coisa boa a gente tem aqui. Metas e resultados, né? Se as metas são desafiadoras, se as pessoas sabem com clareza o que, que é esperado delas, né? Aqui a gente avalia esse alinhamento de expectativa ou não. Então, enfim, a pesquisa de clima dá uma fonte de informações imensa para vocês trabalharem esses fatores de riscos. E olha só, né? Além desse resultado em tabela aqui, né? A gente tem os gráficos aqui para a gente fazer análise de cada questão, né? Como cada questão foi respondida em termos de favorabilidade e desfavorabilidade. Aqui a gente tem como filtrar, né, pessoal, para eu ver se tem fontes de fatores de risco em uma área, em uma unidade, numa faixa etária. Então, a gente sabe, por exemplo, que as gerações mais novas, elas são emocionalmente mais vulneráveis. Então, aqui dentro da plataforma, você pode filtrar, né? Eu quero ver como é que estão os profissionais até 25 anos, os mais jovens, né? Eu quero ver se tem alguma fonte de risco ali. Então, a pesquisa de clima é uma das fontes mais eficazes para vocês mapearem riscos de fatores psicossociais, tá? Ah, eu tenho informação que está tendo conflito entre os gestores, entre o gestor e a equipe de uma área. Eu posso vir aqui filtrar como é que está o clima em uma área específica. Enfim, o sistema te dá infinitas possibilidades para você mapear esses riscos, né? Numa fonte extremamente rica. Aqui, dentro da pesquisa de clima também, pessoal, vocês têm um ranking aqui para vocês identificarem aqui você tem todos os campos de investigação e todas as questões. Aqui você pode ranquear, clicando aqui você ranqueia qual foi a pergunta que teve maior respostas favoráveis, maior favorabilidade e quais foram as mais desfavoráveis, né? Eu posso, inclusive, analisar esse ranking por área, por unidade, por faixa etária também, né? Então, quero ver qual é o fator mais crítico entre as pessoas mais jovens, né? E aí o sistema vai te trazer aí como essas pessoas estão percebendo a empresa desse ponto de vista, né? Então, aqui, por exemplo, a desfavorabilidade maior que as pessoas não têm clareza quais são as atividades e responsabilidades dele, olha só. E aqui o RH pode trabalhar, não, vamos lá, trabalhar para dar clareza. Aqui você vem, estrutura os seus cargos, a sua arquitetura de cargos com base em processo, usa toda a base estrutural lá do sistema, onde você estrutura todos os requisitos do cargo e faz o acordo de expectativas entre líder e liderado. Então, as ações vocês já têm, né? Já trouxe para vocês aqui o que vocês precisam fazer para minimizar ou eliminar esses riscos. E aqui na pesquisa de clima, vocês vão ter uma fonte inesgotável e riquíssima de mapeamento dos riscos psicossociais, tá? E eu vou fazer esse exercício aqui para montar, para incluir mais questões aí nos questionários, para a gente mapear outros riscos que, porventura, não tiverem sendo mapeados através das questões que a gente tem aí, ok? Então, usem e abusem da pesquisa de clima para vocês mapearem os fatores de riscos aí, para vocês agirem preventivamente ou agir no problema na sua raiz, tá bom? Ainda aqui na pesquisa de clima, eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque é uma coisa muito importante para a gente ter um resultado, ter um mapeamento fidedigno, para a gente confiar no resultado da pesquisa, o anonimato dos respondentes é uma coisa muito importante. Então, ao realizar a pesquisa, vocês antes têm que preparar esse ambiente, tá, pessoal? Para as pessoas se sentirem seguras. E uma coisa que vocês podem prometer e mostrar para os seus colaboradores é como eles podem ter segurança de responder aqui na plataforma Chorus, porque o anonimato é garantido. Vou mostrar para vocês aqui, quando a gente filtra um agrupamento menor do que 5 pessoas, o sistema não mostra, né? Porque eu posso identificar, aqui nessa área eu tenho uma pessoa com abaixo de 30 anos. Então, se eu filtrar essa área, e se eu filtrar só quem tem até 30 anos, eu vou saber quem respondeu o quê. Então, o sistema barra para realmente proteger o anonimato dos colaboradores, justamente para a gente ter uma segurança, para que as pessoas possam realmente colocar as suas percepções de uma maneira. Eles têm muito medo de ser reconhecidos e sofrer represália, tá? Então, quando a gente. Vamos ver se eu filtrei aqui uma.
Ó, tá vendo? Olha, o sistema não filtra, né? Ele diz, ó, identificando uma quantidade de respondente menor que a permitida, resultado não acessível para garantir o anonimato. Então, mostre isso para os colaboradores, tá? Para dar tranquilidade para eles, que eles não vão ser identificados ao se colocar aqui. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a principal fonte de mapeamento desses riscos, né? Se está acontecendo, se tem alguma vulnerabilidade na empresa, é a pesquisa de clima. Os feedbacks de acompanhamento também, que eu falei para vocês ali no campo da gestão e liderança, mas é outra fonte, quando você conversa, quando o líder desenvolve uma rotina de conversar com seus liderados sobre qualquer assunto, ali ele pode mapear fontes de riscos e trazer para o RH. Outra fonte que você também tem no sistema são motivos de desligamento. Então, se você entrar aqui, eu acho que nessa empresa de demonstração, eu acho que eu não tenho gente desligada, essa empresa não desliga ninguém, mas deixa eu ver aqui. Ó, aqui no dashboard de turnover, né, você já vai ter o controle, né, das contratações e desligamentos, e aqui eu tenho o motivo, se foi iniciativa do colaborador ou da empresa. E quando vocês fazem, é que aqui nessa empresa eu não tenho nenhuma entrevista de desligamento, mas na entrevista de desligamento vocês mapeiam o motivo do desligamento. Então, as entrevistas também são fontes de mapeamento. Se as pessoas estão saindo muito por motivo de conflito com a liderança, de repente, se você tem um turnover muito alto numa determinada área, você pode identificar através dessas entrevistas esses motivos. Então, são fontes de mapeamento também, tá? Um canal de ouvidoria, tem muitas empresas que elegem aí um grupo, um conselho ou um ombudsman, onde as pessoas podem contatar, relatar qualquer situação, enfim, também é uma fonte de mapeamento de risco e também está fora aqui da gestão estratégica de pessoas, né? Está fora dos nossos processos aqui, mas você pode conectar com o DP e também mapear os motivos de atestados e afastamentos, tá? Pessoal, foram essas fontes aqui. Agora eu quero ouvir vocês. Se além de tudo que eu falei, vocês identificaram aí no seu dia a dia, na sua experiência, alguma outra fonte, algum outro fator que eu deixei de falar aqui, compartilha comigo. E esse mind map que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mandar para vocês, tá? Porque para mim ajudou muito a estruturar o meu pensamento, a estruturar, a organizar tudo isso para que a gente conseguisse montar planos de ações em cada um desses campos, né? Então, esse agrupamento aqui fui eu que fiz, então eu vou compartilhar com vocês, porque isso pode ser útil se vocês forem rever essa aula, né? Essa aula vai, daqui a pouco ela vai ser disponibilizada lá na nossa academia, vocês vão ter acesso para assistir de novo, se vocês quiserem, e eu vou mandar esse mapa para vocês também. Bom, vamos abrir aqui os microfones. Vou parar de compartilhar aqui com vocês, tá? E vou abrir os microfones para que a gente possa falar. Nossa, Kiara, tô vendo aqui os comentários de vocês. Proibido happy hour entre equipes diferentes. Gente, parece surreal, mas isso acontece de verdade nas empresas. Por isso, tomem cuidado quando vocês forem promover alguém para a posição de liderança. Muito bem, minha gente. Podem abrir as câmeras, abrir os microfones agora, que é hora da gente bater um papo, de vocês colocarem aí. Eu queria muito ouvir vocês. Saudade da Josi. Oi, Leni, você Oi, tá aí, Denise. mulher? Eu estou aqui. Saudade de vocês. Verdade, Também. Eli. Muito bom. Denise, aquela hora que eu tinha colocado os slides, eu estava pensando assim, se a gente tivesse uns slides de referência, porque já que a gente vai fazer as reuniões com as lideranças, né, era interessante porque a gente tendo uma base assim estruturada, seria bem interessante, porque daí a gente falaria, né, todos os que estão envolvidos, já fazendo essa conexão com o próprio sistema. Ô, Amore, esse mapa mental aí, com essas correspondências, eu vou passar para vocês. Então, se você quiser trabalhar com ele, você pode trabalhar com ele, porque de um lado eu tenho as fontes de risco, e do outro eu Sim, tenho eu não sei se você estava no começo, deixa eu sim, compartilhar de novo. Deixa eu está. compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo? Sim, sim. Então, Ó, eu dá uma. gostei muito desse daqui. Por isso que até Sim. eu pensei assim, de desdobrar ele em slides.
né? Ah, Uma ideia, você pode transferir é para o uma slide. ideia, né? De a gente É, pegar, você manda nesse material, aí a gente poderia desdobrar em slides. slide. É, porque aqui foi isso que eu procurei fazer, né? Aqui desse lado, as fontes de risco, né, de cultura, e o que que a Uhum. gente pode fazer aqui em relação à cultura, né? Olha Esse aqui, você vai mandar para a gente, né? esse eu vou mandar para vocês. Aqui as fontes na questão da organização do trabalho, e o que que a gente pode fazer. É, então, tá organizadinho dessa forma, justamente para organizar com lógica tudo isso que eu falei para vocês, tá? Tá tudo espelho aqui, né? A fonte e as ações, né? A fonte e as ações, tá bem? Muito bom. E aí, aproveitou, Sohaila? Sim, eu gostei muito, porque assim, é um assunto que é igual você falou, né? A gente tem aqui, por ser indústria, a equipe da saúde e segurança do trabalho, né? Eles estão com uma linha. Não estou dizendo que é se associar, mas eles estão com uma linha que eles para fazer. Agora, a gente que é da gestão de pessoas, a gente, com essas informações que você passou hoje, a gente faz um complemento, né? Sim, encontro. Eliene, tá aí ainda? Eu estou, Denise. Nossa, a gente já anotou. Eu estou com a Itamara, que é a nossa psicóloga do Monge. Oi, Tamara, Eu como é estava que foi para vocês? Gostaram? demais. E assim, eu falei para ela, para Itamara, como a gente já tem, né, Denise, muita coisa feita, graças ao Graças a Senhor Deus. e a você, a Josi, que nós trabalhamos muito essa questão da descrições, né, das Sim, atividades, a pesquisa. Estava compartilhando aqui com a Itamara, né, o quanto que a pesquisa realmente fundamenta bastante essa questão, né, muito, muito bom. da NR1. Então, assim, a gente tem bastante coisa já que a gente vem fazendo. Maravilha. Agora é só um ponto que a gente estava conversando que nós falhamos de fato é a comunicação, né, Denise? Principalmente quando, porque foi em 2020 que nós trabalhamos, É. implementamos a nossa política salarial, a pesquisa e tal, Nossa, faz tudo isso já? tudo isso já. E com o tempo, a gente vai abaixando a guarda, né? Vai. Mas não É, dá. e não Principalmente se pode. tratando de cultura e também processo e cargo, eles são vivos, né? Sim, À medida que você vai atualizando, a comunicação tem que acontecer. pessoas saem, Pessoas pessoas novas entram, novas, e às vezes. sim, É, aspectos da cultura o tempo todo. É incansável, é. imparável. E às vezes a gente dá uma baixada na Ah, guarda, e aí você fala, meu Deus, aí no indicador, quando faz a pesquisa novamente, aí você vê lá, nossa, nós caímos, né, é nessa área, nesse campo. verdade. E aí você fala, não, estamos falhando na comunicação, Na de reforçar comunicação. as nossas políticas, e principalmente, que é a dor, que aqui nós já melhoramos bastante, mas sempre é a dor, é com a liderança, né? A Porque é liderança a é fator liderança que faz chave, tudo gente. acontecer. É chave, é protagonista. Exatamente. A gente não pode desistir deles. Jamais, jamais. Eles têm que ser nosso parceirinho aqui. A gente tem que levar o líder a tiracolo. E foi para mim aqui foi um grande desafio. Eu falo que hoje a gente já está um pouco mais à frente, mas não quer dizer que já somos, né, a referência. Temos muito ainda que melhorar, mas a gente já ganhou bastante em relação deles. Não é o RH quem faz, né? É o líder. Ah, com essa consciência de que Isso, grande parte da gestão de pessoas é responsabilidade do líder, né? Ele sim. Então, é uma cultura que a gente tem que implementar na empresa, gente. bastante. Mas muito bom, como sempre. Obrigada, obrigada pela Muito participação, meninas. esclarecedor. Bom ver vocês de novo. Cadê Oi, a boa Josi? tarde. Oi. Ah, quem é? Oi, Sou eu, Brandon. Brendo. tudo bem com Boa você, tarde, menino? Denise, tudo. Boa tarde, Josi. Boa tarde, colegas do Boa tarde, RH. Brandon. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Eu Tudo queria, bem. só queria dar uma contribuição, na verdade, um pouco de agradecimento, né, por todo o conteúdo e apoio que vocês vêm promovendo, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês, da Corus, né, a especialidade de vocês em gestão de pessoas. Contribui muito, né? E contribuiu muito para mim porque eu meio que caí no RH de paraquedas, né? Nunca tive formação em RH, vim de um setor totalmente diferente. A única coisa que eu sempre tive um pouco de facilidade é em relação a conversar com as pessoas, né? Em questão de empatia e cortesia. Mas conhecimento técnico, isso tudo aí estava bem longe, de mim.
Mas nessa jornada que eu comecei no RH já tem cerca de 3 a 4 anos. A maioria eu aprendi depois que a gente começou a trabalhar com vocês, né? Não só com a plataforma Chorus, mas com as videoaulas, os suportes. Então, às vezes, tem coisa que a gente sabe, mas a grande maioria a gente tem que explorar, tem que estudar. E vocês facilitaram bastante o caminho, né? Esse treinamento da NR1 também abre muito a nossa visão. Às vezes a gente deixa passar uma coisa batida e quando vem um insight, aí a gente, puxa, não pensei nisso. E aí já abre vários novos caminhos, né, pra gente trabalhar. E no mais era isso. Queria parabenizar aí o trabalho de vocês e dizer que vocês estão 100% no caminho certo, porque, pelo menos para mim, está contribuindo muito, né? Me desenvolveu bastante. Então, o pouco que eu sei, tenho que aprender muito ainda, mas o que eu sei aqui tem a mão de vocês nisso. Muito obrigada, Brendo. Estou até emocionada com o depoimento, viu? Mas assim, eu fico muito feliz porque é justamente isso que a gente busca, né? A gente quer ser esse suporte, quer ser esse caminho para vocês. E eu fico muito gratificada, quando eu vejo que o nosso trabalho está tendo eco aí, do outro lado. Muito obrigada. Sim, Muito sim, bom. E tá conte com a gente, bastante. viu? Obrigado, viu? Obrigada, Brandon. A Tati está com a mãozinha levantada ali. Olá, gente, boa tarde. Vou pegando o gancho aqui do Brandon. Eu também queria agradecer. Eu conheci o trabalho de vocês não faz muito tempo. é, e agradecer realmente, eu pegando o gancho do Brandon, que eu conheci recentemente o trabalho de vocês, Denise, e assim, eu me encantei com a forma como você passa as informações. E eu tenho já 25 anos de experiência na área de RH, comecei assim como estagiária e sempre pensando nessa coisa de conectar os processos, para conectar as pessoas, para conseguir fazer um RH bacana, né? E aí, quando eu vi o seu material, eu falei, gente, é isso, assim, bingo, é exatamente isso. Então, assim, vem muito de encontro com o que eu penso, com o que eu acredito. E quero conseguir desenvolver. Esse ano eu abri a minha consultoria, estou bem caminhando, bem no comecinho ainda, né? Mas assim, estou consumindo demais o seu conteúdo e realmente veio para reforçar. Eu confesso que eu estava um pouco desanimada com o RH, mas assim, veio para reforçar que eu não estou no caminho errado, não, que existem pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam e que fazem diferença. Então, eu queria agradecer. Obrigada. É Eu que isso. agradeço, minha linda, e reforço as palavras que eu passei para o Brendo, sabe? Isso é muito gratificante, porque é a nossa missão, né? A nossa missão vai além da tecnologia, vai além da plataforma. Nós queremos levar valor mesmo para as empresas, para os RHs, e nós temos a consciência de que gestão de pessoas é extremamente crucial e por demais estratégica para as empresas, e a gente precisa fazer isso ser visto, né? E a gente só vai conseguir fazer com que isso seja visto, seja entendido pela alta direção, se a gente fizer diferença no negócio, se a gente realmente trouxer valor. E quando a gente conecta os processos de gestão de pessoas aos processos e resultados das áreas da empresa, a gente consegue criar essa ponte entre RH e resultados, né? E a gente fala a língua da alta direção. Com isso, a gente consegue nadar de braçada dentro das empresas. E se você quiser complementar, Jô, trazer mais alguma coisa que eu não tenha falado, também fica à vontade. Diga Eu lá. acho, pessoal, vou aproveitar, né? A gente já está indo aí para o encerramento, mas eu queria dizer que a questão de NR1, de ser legal, de estar lá no PGR, né? Porque a gente fica tudo apavorado agora, correndo atrás, ai, do PGR. Eu acho que a gente deveria levar essa legalidade como uma oportunidade, né? E aí eu vou ser obrigada a colocar aqui todos os nossos processos, né? O método e a automatização deles, que aí vocês sim vão estar blindados, né? No sentido de que com lei, sem lei, se ela vai ser prorrogada, se ela não vai ser prorrogada, vocês usando dessa ferramenta da forma como a gente orienta, né? Da forma como é possível, vocês vão estar blindados, né? No melhor sentido da palavra mesmo. Então, vai estar mapeado os riscos por conta da pesquisa de clima, por conta dos feedbacks, o trabalho vai estar organizado, então qualquer sobrecarga de trabalho vai ser passível de sanar.
de forma muito, muito rápida, muito eficiente. Então, eu acho que não, o RH tem um pouco, agora eu vou fazer meia-culpa, e eu tenho lugar de fala porque eu sou de RH, né? Então, o RH tem o hábito de só correr atrás das coisas quando ela surge ali como algo, né, legal ou, né, uma norma como essa. Vamos nos antecipar, né? Vamos fazer gestão de pessoas no dia a dia mesmo. Então, eu queria deixar essa mensagem de transformar tudo isso como uma oportunidade, independente se a lei vai prorrogar, não vai, se vai pegar ou não vai pegar, vamos fazer, né? É isso. É verdade. A gente sabe que ter um ambiente saudável não é, ultrapassa questões legais, né? A gente sabe que ambientes saudáveis promovem a produtividade, faz as pessoas se sentirem mais engajadas, performam melhor, e tudo isso é bom para a empresa, né? Então a gente não está fazendo isso para cumprir lei, a gente está fazendo isso porque isso é bom para as empresas, né, pessoal? É isso. Tudo bem, minha gente? Queria agradecer de novo a participação de todos vocês. Espero encontrar vocês mais vezes por aqui. A gente está com esse programa de treinamento mensal e todo mês a gente está trazendo um tema importante para vocês, né? Eu sei que a Josi fez um já o mês passado, foi o primeiro, Jo? Foi o primeiro. Isso, esse já é o segundo, e a gente vai Isso. todo mês trazer aqui temas de gestão de pessoas e como a gente pode ajudar, como a plataforma pode ajudar vocês, todos os meses aqui para vocês que são usuários da plataforma, tá? Muito obrigada a todos, estamos aí quase na sexta-feira, um ótimo final de semana. Obrigada então, minha gente. Um beijo para Obrigada, todo pessoal. mundo e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.